Boa noite, mais um podcast Novos Ciclos, ou Novos Ciclos Podcast, né? Assim, com Renata Granjão e suas convidadas. Hoje temos como convidada a pastora Paula, terapeuta, tem a pastora Miriam, também terapeuta, e nós hoje vamos estar batendo um papo muito legal. Lembrando que esse mês de setembro amarelo, é um mês dedicado à conscientização sobre a prevenção de suicídio. Então, nós vamos estar falando também um pouco sobre essa situação, esse caso difícil que a gente tem visto tantas coisas acontecerem, né? Às vezes a gente pensa que não, tem muita coisa acontecendo sim. E outra, viver sem Jesus é um suicídio para a alma. Lembra-se disso. Então, aqui nós vamos começar com a nossa pastora, Paula. Nós vamos estar falando hoje também um pouco sobre o nosso projeto. Eu falei nosso, pastora? Sim, claro, nosso. Eu falei nosso. Eu nosso de camisa, fato. Eu vesti a camisa do projeto, né, no qual o Senhor deu à pastora. Mentes transformadas. E é algo que nós precisamos muito. Então, que nós possamos, assim, ficar bem ligadinhos, nos ouvidos bem sensíveis, para a gente poder pegar tudinho e colocar em prática depois. Pastora Paula. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar com você, né, aqui. Falar do projeto Mentes Transformadas, um projeto que eu sei que foi do coração de Deus, né, para a gente. Quando Deus começou a me mover nesse projeto, eu estava só fazendo as palestras, fazendo os trabalhos de palestras na área da saúde emocional, falando sobre traumas, né? Eu costumo dizer que o Senhor nos cura para sermos agentes de cura na vida de alguém. Então, Deus começou a me mover para esses trabalhos de cura interior. E o trabalho de cura interior, ele anda junto com o trabalho de libertação. E aí eu vi a necessidade de, além de palestrar, interceder e orar pela vida de pessoas, ministrar a cura com imposição de mãos. E um dia eu falei, Senhor, como que eu vou dar conta disso sozinha, né? E Deus, ele foi começando a me mover para lugares e me conectar com pessoas, né? Nos conectou, né? Isso. Nos conectou, a gente sempre fala sobre isso. E quando o projeto começou, a gente estava vendo aqui a foto, né, daquele primeiro que teve aquele ato na piscina, né, aquele ato de cura na piscina, que foi fantástico. Foi fantástico. Ali nós começamos a ministrar pessoas realmente, né? Ali foi o primeiro do grupo. Né? E aí Deus trouxe a pastora Renata, né? Você, pastora Renata. Depois Deus trouxe a pastora Miriam. Depois Deus foi trazendo, né, as demais conexões, né? Conexões. Deus é um Deus de conexões, né? Sim, Ele nos conecta com um propósito. E aí eu fui vendo que cada pessoa que Deus trazia para o projeto, Deus ele tinha feito uma cura na vida dessa pessoa, né? O nome foi muito interessante, porque eu comecei a caminhar para fazer os trabalhos e eu falava, Senhor, como que vai ser isso? Qual o nome que vai ter? Que nome que eu vou dar para isso? Eu vou fazer um seminário e vou falar o quê? Porque o primeiro trabalho do Projeto Mente Transformada como grupo, como projeto, foi a Escola de Déboras. Sim. A Escola de Déboras. E eu lembro que foi na mesa da cozinha, eu orando, tinha acabado de orar, eu estava sentada na mesa escrevendo e o Senhor me trouxe uma guerreira se levanta para levantar uma geração de guerreiras. E aí o Senhor falou comigo sobre Débora, né? Que deixou esse grande testemunho de uma mulher valente, guerreira, uma mulher juíza que, além de julgar as causas, era aquela que ia para a batalha também. E aí Deus começou a me mover naquele tempo ali e eu fiquei, Escola de Déboras, e aí? Escola de Déboras, Senhor, e o que vai acontecer? Me usa mais, E ele é maravilhoso, né? Porque ele vai nos dando. E aí, quando ele falou mentes transformadas, e ele me deu Romanos 12, eu falei, entendi. Entendi isso aqui. E aí veio o primeiro seminário, Mentes Transformadas, com o tema Escola de Déboras. E aí depois virou projeto, de seminário passou a ser o projeto, né?
E aí Deus foi trazendo, né? Trouxe a pastora Renata, trouxe a pastora Miriam, trouxe depois a pastora Viviane, veio depois, né? Foi depois, Foi. né? Veio você, veio a pastora Renata, a pastora Miriam, veio a pastora Jo, né? Que veio também, porque estavam já também fazendo comigo as mentorias. Isso. Estavam no grupo da mentoria. Deus foi trazendo as pastoras para fazer as mentorias, e através das mentorias, o que é a mentoria? A mentoria é aprender a lidar com as emoções dos outros. Alguém tem ansiedade, o que você faz? Alguém tem depressão, o que você faz? E aí, essas pastoras se colocaram para aprender, né? O primeiro passo é se colocar para aprender. E foram aprendendo e foram agregando. E daí também foram se especializando, né? O Senhor é lindo, né? Ele tem uma forma, ele tem como... a gente vai hoje, parando, pensando e vendo hoje esse cenário, a gente vê que o Senhor foi... Unindo, né? Porque... colocando, tratando, trabalhando cada uma, né? Sim, porque na realidade... esse projeto, quando nós fomos para a mentoria, na realidade nós fomos para poder nos curar. Para ser tratadas. Exatamente. Nós não sabíamos que faríamos parte de um projeto. E ali realmente foram se juntando várias pastoras. Incrível que normalmente tinham as turmas eram muitas pastoras, muitas líderes. E aí, com o tempo, com as nossas emoções tratadas, começamos a ver que a doutora Paula tinha um propósito que nem ela mesma imaginava que fosse nascer. Estou dizendo a forma de hoje, a gente olhando o cenário, como o Senhor vai trabalhando e vai, né, encaixando. Exatamente. E foi lindo, né? Porque assim, começou com as mentorias, eu comecei com as palestras, depois vieram as mentorias, né? E das mentorias, Deus foi conectando as pastoras, né? E depois ela foi conectando os pastores, homens. Sim. Porque as mulheres foram vindo, foram também querendo que os maridos também tivessem aquele conteúdo, foram trazendo seus esposos, né? Eu lembro quando chegou a Suelen, eu fui fazer uma palestra da igreja da Suelen, e convidei a Suelen para uma mentoria. A Suelen foi, e da mentoria a Suelen também passou a ser do projeto, né? Eu acho que você deve convidar a Suelen mês que vem, né? Outubro Rosa. Sim, Suelen. E aí vocês vão conhecer a Suelen. A Suelen veio e depois veio a pastora Viviane, né? Aí depois o pastor Kedson, né? O pastor Kedson junto com ela. E depois veio a missionária Michele, que agregou também, que está conosco hoje. Até o pastor Renato começou aí também, né? Isso. Pastor Renato também. E hoje nós temos aí os homens, né? Pastor Renato, pastor Sérgio, pastor Kedson, pastor Nilson. Pastor Nilson. Porque, na realidade, qual era o maior problema e dilema que as mulheres, quando nós íamos, por exemplo, fazer uma palestra em algum lugar, as mulheres ficavam, gente, tem que inventar, fazer alguma coisa para os homens. Isso aí. Porque nós pedimos muito. Justamente, porque a gente se cura, se trata, chega em casa, o homem... E a gente tem que... Sabe, como que a gente faz? Eles também precisam receber. E aí, a Paula começou a fazer esse trabalho, falou, podem abrir uma época, né, para trazer os homens Acho que foi dos líderes, não foi? O encontro dos líderes não, também antes. que abriu. Não, foi uma antes. mentoria. Nós fizemos um final de uma mentoria e convidamos os homens para participar. Foi. E aí eles vieram. E aí Levei meu marido. E aí, eu comecei a convidar eles para participarem e teve o primeiro projeto de São Paulo, o primeiro convite de São Paulo que eles foram. Sim. Gente, lembrando, esse projeto é aqui em Itaguaí, mas nós recebemos convites, vamos para São Paulo, para Minas, aonde o Senhor falar, nós estamos indo. Estamos indo. Interessante que foi um projeto que começou aqui, né, em Itaguaí, começou aqui e nós já fomos a tantos lugares. Sim. Inclusive estaremos mês que vem na Barra. Na Barra. Primeira vez do projeto na Barra. São Paulo também, mês que vem estaremos em São Paulo. Uma semana em São Paulo, outra semana na Barra. Primeira semana em São Paulo, segunda semana já na Barra. Então nós vamos ter 2 semanas aí, mês que vem já. Exato. E aí o projeto foi crescendo, né? E na proporção que ele foi crescendo, as pessoas também foram agregando. Hoje nós temos aí um número de pessoas que
que tem estado junto, né, nesse Tem projeto. alguma foto, Pedro, que a gente possa... Aí a doutora Paula vai falando, a pastora Paula, não é? Pastora, doutora? E o mais interessante é que hoje, sabe, nós chegamos num nível do projeto que é isso que eu acho, assim, muito legal, muito legal. Nós chegamos num nível do projeto que todas as pessoas que compõem hoje o projeto já passaram por um aprendizado na área de saúde emocional. Sim. Então, hoje, todas as pessoas que nós temos já participaram de mentorias, Sim. já participaram de workshops, já participaram de treinamentos, né? Porque Sim. tudo isso é um treinamento. Fizeram agora a formação de terapia de casais e nós tivemos o quê? O primeiro projeto Foi assim para casais. Né? A Muito. formação. E aí, agora, o projeto também traz não só o seminário de forma individual, como troca de vestes, o Quebrando as Cadeias da Mente, mas também agora o seminário para casais, que foi, assim, fantástico o que Deus fez, né? Foi incrível. Por quê? O projeto, ele caminha, esse trabalho do projeto Mentes Transformadas, ele caminha tanto pela cura emocional, quanto na área da questão espiritual. Porque quando a gente fala de cura, a gente fala de alma, né? Quando a gente fala de espírito, a gente fala de libertação. Sim. Então, aí a gente caminha nesses dois, né? Nessas duas vertentes, alma e espírito. E aí a gente teve agora um projeto, no projeto Mentes Transformadas, o seminário para casais. Que foi tremendo, né, gente? Foi maravilhoso, foi um desatar na vida de muitas pessoas, de muitos casais. E eu sei que virão outros, né? E dentro desse projeto, acho que cada um tem um testemunho para falar, né? De quando começou o projeto, Sim. de como era antes do projeto, de como eu posso falar. Eu posso falar demais. Posso contar uma experiência? Sim, fica à vontade. Todos os projetos, todos os seminários do Projeto Mentes Transformadas, todos os trabalhos do Projeto Mentes Transformadas, tem para mim, assim, muita experiência nova, muita coisa que eu vivo, e eu vivo mesmo, né? Eu tenho uma entrega, assim, muito intensa nesses trabalhos. E o seminário mais intenso para mim foi aquele de São Paulo, logo após o falecimento do Felipe, né? Sim. Que o Felipe faleceu, vai fazer agora 2 anos, agora no final de semana, né? Que o Felipe faleceu no dia 12 de setembro. Amanhã. E no dia 4 de dezembro, nós tínhamos um seminário já em São Paulo, que nós não cancelamos. Não foi cancelado, e aí nós fomos, né, para esse seminário. E quando eu cheguei lá, Deus, ele falou comigo que ele estava, enquanto eu me movia nesse trabalho de cura, enquanto eu me movia nesse trabalho de cura, ele estava me curando. E aí eu vejo que quanto mais a gente se lança para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mais ele nos cura, mais ele nos sara. Porque assim, tem pessoas que eu já ouvi isso. Ah, não, quando eu estiver melhor, eu volto a cantar, eu vou na igreja quando eu estiver bem. Não é assim, é no seu caminhar, é no dia a dia, que nós somos tratados e curados pelo Senhor, pela palavra, Exatamente. cura pela palavra, nas emoções, e precisamos caminhar, não podemos parar. Vamos ver algumas fotos, e a doutora Paula vai falando um pouquinho. Tem uma que me chama muita atenção, tem uma que eu gostei, olha, ficou Esse trabalho foi lindo. Esse trabalho foi lindo. Esse trabalho foi na igreja Cádice, né, a CADT, em São Paulo, lá no Grajaú, dos apóstolos Maria e apóstolo Carlos. Foi um trabalho em que houve muito processo de cura e de libertação. Foi tremendo mesmo esse trabalho. Tinha muita gente, né? Muita gente. O que me chamou a atenção nesse aí, como tinha homens. Muitos. Na realidade, chamou atenção em vários aspectos. Vários aspectos, mas nesse a começar pelas inscrições. Que nós chegamos lá surpreendentemente que tinha, a princípio seria para 40 pessoas, né? 40 pessoas.
chega a notícia que teríamos 65 pessoas inscritas até a noite, mas que teriam mais no outro dia. E muito E na verdade tinham quase 80 pessoas. Sim. E a entrega, olha, me chamou muita atenção a entrega daqueles homens, daqueles jovens. Olha, foi uma coisa muito linda. Porque é o que nós estávamos falando antes. Muitas das vezes as mulheres vão muito para a escola de cura, as mulheres vão para mentorias, encontro de mulheres, mas e os homens? Porque Exato. A gente tem uma ideia, né? Porque o homem, na realidade, ele foi instruído a ser sempre o forte, aquele que não chora, aquele que tem que engolir o choro a todo custo, porque ele é o chefe da casa, o sacerdote, o chefe. E aí a questão acaba se prendendo demais, porque ele tem que mostrar uma segurança, uma proteção, que hoje alguns homens já entendem que não tem a ver com não chorar. Exato. E eles ficam aquela figura muito rígida e até mesmo com a dificuldade de viver a mente transformada de Romanos 12. E aí a mulher não, a mulher já é aquela que fala até demais, né? Às vezes falamos até que não precisa. A mulher já tem mais uma entrega maior. Já tem aquela entrega maior. Então, a surpresa foi justamente essa. Chegar lá, ver esse monte de homem. E não eram homens só contando, enchendo o lugar. Não. Homens dispostos a se render mesmo. Se renderam. Participaram. E eu achei mais incrível foi a forma que eles liberaram as suas dores. Isso. Confessaram seus traumas. Sim. Não tiveram vergonha, não tiveram isso, eu sou homem, não posso. Não, eles se renderam mesmo. Sim. Esse me marcou muito. Sim. Temos outros? Temos outra. Esse projeto, ele é um projeto que ele alcança níveis de idade, né, de sexo, tanto para homens quanto para mulheres. Aí é o projeto andou, né? Nós fomos andar, né? O projeto andou, aí saiu só, não ficou apenas na esfera, não vou dizer só, porque esse é o principal, mas ele não ficou apenas na esfera espiritual, mas também foi para a esfera comunitária, né, social. E ter ido para essa esfera social também foi muito bacana, né? Através da pastora Viviane, hoje nós estamos ali no atendimento comunitário, social, da Açopesca no Saí, em Mangaratiba, atendendo lá, né? Doutora Renata, doutora Miriam, juntamente com a Viviane, e eu fazemos lá hoje os atendimentos lá comunitário lá da comunidade, atendendo pessoas de forma gratuita através da Açopesca, né? Uma parceria, né? Eu acho que essa parceria é muito bacana. Eu espero que ela continue, né? É uma parceria que atende as pessoas que hoje, da população, que não tem como custear um atendimento terapêutico. Os pescadores dali, né? Exatamente. Porque, assim, quando a gente fala de terapia, né? De psicoterapia, a gente sabe que hoje tem o SUS aí que disponibiliza. Mas a gente sabe que é um sistema falho. Nem todos conseguem estar sendo bem atendidos por lá, né? Eu acho que a demanda é muito grande. Exato. E vai ser maior, tá? E vai ser maior. Infelizmente vai ser maior. Então, assim, nós atendemos de forma particular, né? Mas existem pessoas que não conseguem custear. Então, esse trabalho porque haja mais, né? Oportunidades, né? Estamos abertas. Isso aí, que hajam mais patrocínios para esse tipo de trabalho, né? Que haja patrocínio não só de uma forma da Associação da Açopesca, mas de empresários, da parte mesmo de prefeitura, né? Que possa apoiar projetos como o nosso, que vamos levar esse atendimento psicoterapêutico para a população, para a sociedade, né? Exatamente. Através aí de um apoio, de uma parceria, isso é muito importante. Para que as pessoas, principalmente os líderes, né, empresários, governantes, se eles
soubesse a importância de investir nos seus funcionários, na população, nessa área emocional, eles veriam que seus problemas reduziriam tipo em 80%. Sim. 80%. Por quê? Porque uma pessoa bem estruturada emocionalmente, curada emocionalmente, ela rende, e além dela render no seu trabalho, ela começa a ter uma nova perspectiva. Sim. Ela começa a querer gerar estratégia e ela começa a entender que ela precisa dar mais, oferecer mais, Sim. crescer mais, independente do ambiente que ela esteja. Ela cresce emocionalmente, socialmente. Sim. Exatamente. Ela começa a valorizar seu ambiente de trabalho. Ela vai crescendo. Sim, é muito bom. Então, Temos mais umas fotos? Isso aí é um dos seminários, né? Sim, esse foi Esse um seminário, né? esse foi para líderes? Esse não. Não. Esse foi em Campo Grande. Foi daqui de Campo Grande. Foi um trabalho para mulheres, foi um trabalho fantástico isso aí. Tinham mais de 80 mulheres aí. Sim, tinham muitas. Foi uma igreja, né, de Campo Grande que fez uma parceria conosco e nós fomos alugar um sítio. E aí vamos deixar aqui para as igrejas também, sabe? Você que vai nos ouvir aí, que for líder de igreja, nós fazemos aí parceria com as igrejas para estarmos levando esse dia do Seminário de Cura Interior, que o Projeto Mente Transformada promove, para igrejas. Só para mulheres? Não. Mulheres, homens, adolescentes, casais, né? Hoje casais, né? Casais. Fantástico, né? E esse daí foi um trabalho muito legal, foi para mulheres. Teve muita cura, muita libertação. Esse foi da piscina, né? Isso. Esse foi da piscina. Esse também foi tremendo. Não lembro se tem mais. Essa é a nossa logo, né? É a logo e a parte do cérebro, né? Com a cruz e o fogo do Espírito. Romanos 12. Projeto Mente Transformada. E é isso. Né? Mas deu frutos, e continua dando frutos, né? Sim. Oi? Esse caminho. Aí, sim. Esse trabalho, gente, foi fantástico. Foi aí. Foi aí. Esse caminho da cruz, sabe? É um caminho de cura, realmente. Por quê? É um ato onde a pessoa está exercendo ali a mente dela, que ela quer se libertar daquilo ali, e também um ato de fé, não é? Se tem fé, tem cura, né? Exatamente. Tem fé, eu tem recebi cura. A minha. Eu recebi a minha, foi nesse dia. Exatamente. Deus operou lindamente. Nesse dia em especial, ele gerou muito fruto. Muitos frutos, na realidade. Várias pessoas entravam em contato para dizer o quanto receberam. Porque, assim, quem nos ouve hoje pensa assim, mas, gente, que confusão é essa? Falando terapia, pastor, ensino. Setembro amarelo. Setembro amarelo. É porque, na realidade, nós somos um grupo de pastores que entendemos que o espiritual, ele anda juntinho ali com o emocional. Exatamente. Juntinho. E a gente entende também que toda a formação que Deus nos deu, nos capacitou, não é só para nós. É para a gente derramar. É para a gente derramar sobre o outro. É lógico que nós sabemos muito bem dividir. Sim, nós sabemos quem somos, qual o nosso papel como profissional dentro do nosso consultório, mas sabemos também qual o nosso papel no reino. E esse papel no reino não pode ficar de lado. Então, quando Deus ele nos capacita a ter as nossas formações, a fazer o que for preciso, por exemplo, quando dizem assim, Miriam, o que você é? Eu sou pastora. Hoje, terapeuta floral, psicanalista, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mentora de mulheres, gestora de emoções. Para que isso tudo serve? Se não tiver um propósito para nada. Exatamente. Então, a gente entendeu isso, nós entendemos isso, que tudo que Deus nos capacita a avançar
é para derramar no outro. Então, o propósito, quando a doutora Paula falou que sobre a nossa união, o Senhor realmente, Ele não uniu pessoas, Ele uniu propósito. Sim. Tanto é que algumas pessoas nem ficaram dentro desse propósito. É verdade. Verdade. Muitas pessoas chegaram e não continuaram. Mas não continuaram. Não que sejam boas ou ruins, não é sobre isso, mas é sobre o propósito. Exato. Então, hoje, o projeto Mente Transformadas, nós entendemos que só está ali quem está dentro do propósito do que Mente Deus Transformada. quer. Exatamente. É um propósito e assim, aqui, o projeto Mente Transformada, ele tem um propósito, como a pastora Miriam falou, né? E talvez alguém que vai chegar, ela não tenha esse propósito. O propósito dela é outro. Sim. Então, ela até pode chegar, mas quando não é o propósito dela, ela não vai permanecer. Sim. Né? Vai se sentir meio deslocada, assim. Né? E aí eu entendo que esse projeto é um projeto, falando do Setembro Amarelo, né? Nós entendemos que a mente, ela adoece, assim como o corpo adoece. Sim. E aí, precisamos entender isso. A mente adoecida, assim como o corpo adoecido precisa de tratamento, a mente adoecida também. Então, uma pessoa tem um resfriado, ela vai fazer o quê? Ela vai no médico para tomar um remédio. Não vai tratar o resfriado. E se ela tem ansiedade? Vai procurar a mente. Também tratar. Ela precisa tratar. E aí, se ela tem uma diabetes? Ela pode viver com diabetes sem tratamento? Não tem como. Como vai ter depressão sem tratamento? Então, se a pessoa tem depressão, ela precisa entender isso e ela precisa tratar isso. Depressão é doença e precisa ser tratada. Não é frescura. Não é. Crise de... realmente uma crise descompensada totalmente. Filhas de crente... E me chamaram achando que a menina estava até endemoniada. A menina não estava endemoniada. A menina estava com uma crise neurótica, uma crise nervosa. E quando eu cheguei, que fiz todo o processo com ela, que eu percebi que ela estava em crise, depois de muito tempo, trouxe ela para a realidade. Para o hospital, o médico passou uma receita para ela tomar e o pai rasgou e falou que a filha dele não era maluca e não ia tomar nada. Então, assim, é a mesma coisa quando eu vejo pessoas que têm um problema, que acham que está doente, hipocondria, gente, isso é uma doença, uma psicossomática. A pessoa, ela cisma que ela é doente, que ela está doente, ela investiga e não acha nada. Não acha nada. Ela precisa emocionalmente adoecida. E aí não existe. Não quer ir para psiquiatria porque não é maluco. E psiquiatria não é sobre ser maluco. Não é sobre isso. Como eu falei, já disse aqui, gente, eu vou no psiquiatra, eu faço tratamento. Preciso ser acompanhada. Sim, por quê? Porque eu preciso. Mas, quando eu cheguei perto dele, falei assim, doutor, eu estou fazendo terapia. Ele, como assim? Aí, começo, lá atrás, né? Eu quero me entender. Eu comecei por mim. E eu fui gostando do negócio. Bem, a melhor coisa que você deveria ter feito na sua vida, devia ter começado antes. Então, assim, eu comecei a entender muita coisa na minha vida com mais clareza. Já entendi um pouco, mas com mais clareza depois que eu fui para o psiquiatra. Não é questão de você é maluco, não. E o interessante também é deixar, principalmente, né, para que as pessoas entendam que doença emocional precisa ser tratada, porque se ela não for tratada, ela se agrava. Somatiza. Ela somatiza. E aí vai deixando para lá, e uma hora vai piorar, né? E no nosso mundo evangélico,
O que mais tem. O que nós temos visto, infelizmente, são até pastores se matando. Está endemoniado. Gente, isso é um absurdo. Por que o pastor, eles chegam a cometer um suicídio? Porque ele está sobrecarregado de doenças emocionais que ele não tratou, que ele foi empurrando com a barriga. Por que ele foi empurrando com a barriga? Para não se expor, para não parecer que ele era fraco, para não parecer que ele pecou, né? E aí, ao longo do tempo, ele vai acumulando e chega uma hora que ele não aguenta o peso das emoções e ele vai e acaba cometendo um suicídio. Porque no nosso meio ainda tem um grande tabu que depressão é coisa maligna, que ansiedade é coisa... E eu vou dizer, também é. Não deixa de mas ser. Mas eu não vou entrar nesse contexto. A gente faz um podcast da próxima vez para falar sobre isso. Sim. Mas não é só. E aí, não é só. Não é só. Não é só. Não, e tem casos, tá? Tem casos. Vamos lá. Uma pessoa pode ficar doente por um espírito de enfermidade no corpo dela, assim como ela pode ficar doente porque o corpo dela adoeceu pelo envelhecimento, pela genética, não é? Verdade. Então, vamos lá. A gente tem que entender que as emoções também são assim. Alguém pode ter depressão porque a mãe tinha depressão. Alguém pode... São padrões repetitivos, Alguém pode ter depressão por causa de uma perda, de um luto, de uma separação, uma depressão pós-parto, uma perda financeira, a perda de um trabalho, um divórcio. Pode ter depressão. E não tem nada a ver com malignidade. A pessoa não soube lidar com aquela situação e aquilo dentro dela Exatamente. Ela sobrecarregou de demandas aonde ela não teve controle. Ela adoeceu. E tem também um espírito de enfermidade que vai colocar, assim como coloca doenças físicas, também coloca doenças emocionais. E aí a pessoa precisa entender isso, sabe? E não podemos, como evangélicos, como cristãos, anular essa questão de que, porque está em pecado, porque está com o espírito mal. Então, isso é ignorância. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E aí a gente precisa ter isso bem claro, porque aí os evangélicos vão adoecendo e não buscam tratamento, não buscam se cuidar e vai levando para um lado pior cada vez mais, né, vamos dizer assim, vai declinando a saúde emocional dessa pessoa a ponto dela chegar a cometer um suicídio. Aí, muitas vezes, é o que a gente ouve, né? Ué, mas não era crente? Não é sobre isso. Exatamente. Né? Não é sobre isso. A gente tem que ter um pouco mais de empatia. Precisamos escutar, prestar atenção nos sinais, porque as pessoas vão dando sinais. Exatamente. E eu quero aproveitar, eu sei que aqui quem comanda é você, né? Mas eu quero até falar sobre você que vai nos ouvir aí, que é líder. Procure ajuda. Não está conseguindo lidar com as suas emoções? Procure ajuda. Porque eu não tenho vergonha de falar que eu faço terapia. Eu não tenho vergonha. Se eu estou passando uma situação e eu tenho dificuldade, é melhor eu correr e buscar ajuda da terapia. Jesus é meu terapeuta. Claro que é. Com certeza. E ele é o maior. Ele é o maior. Mas nós, quanto seres humanos, temos necessidade de falar, de verbalizar. E quando a gente fala, organiza dentro da gente. Sim. Por que é psicoterapia, né? A cura pela fala? Porque quando a gente orgulhosa, né, de ver quando alguém me procura e tipo assim, ela fala, eu preciso conversar com você, eu preciso de terapia, eu preciso falar das minhas emoções. E eu falo para a pessoa, parabéns, você já deu o primeiro passo da sua cura. Por aí. Porque aí também, no meio dessa diversidade toda, a gente consegue manter a fé. Conseguir orar. Murchando, vai te sugando, vai sendo sugado. É literalmente isso, a energia. Fazendo pessoas assim que permaneceram diante das suas adversidades,
Mas ela tem que estar alinhada. Sim. Temos que estar alinhados. Inclusive, na semana passada, eu ministrei lá na igreja, a gente está falando, durante Setembro Amarelo, sobre as emoções à luz da Bíblia. E eu falei sobre Jeremias, né, que é um melancólico nato. Jeremias nasceu melancólico, e você vê que ele era tão deprimido que ele vai amaldiçoar o dia do nascimento dele. Maldito o dia que a minha mãe me deu a luz. Maldito aquele que foi anunciar para o meu pai a minha chegada, né? E aí você vê na fala de Jeremias que ele era um depressivo. Ele era um escolhido de Deus. E aí? Né? É porque as pessoas, nós temos essa questão, né? Vamos aproveitar essa É isso essa que eu ia deixa falar. aí, É. né? Eu ia apresentar, depois eu falei, não, vamos deixar para a deixa pastora aí. Renata. Pastora Miriam, terapeuta, como ela se apresentar. Eu falei, Vai. né? Falei bastante coisa, né? Hoje é muito legal poder dizer assim, pastora, psicanalista, terapeuta floral, mentora de mulheres e uma ex quase morta. Uma ex quase morta. Porque, na realidade, quando a pastora Paula fala a respeito de Jeremias, é porque Deus é especialista em nos chamar através dos nossos pecados. Ele não olha pelo meu pecado, pelo que eu vivo. Ele olha através disso. Ele olha para mim, olha para você, e diz assim: aí tem vida aí. Eu posso aproveitar. Eu posso fazer esse monturo aí de lixo que está aí dentro, ser ressignificado e botar em um. Então, assim, hoje, para eu estar sendo a terapeuta, a pastora, eu passei por um processo. Gente, ela tem uma história de superação e de resiliência. Vamos prestar atenção. Eu passei por um processo. Qual o processo? Primeiro, pastora, né? Porque eu, na realidade, quando eu olhava para mim, eu nunca pensei de ter uma depressão, porque eu sempre fui esse jeitão muito alegre, muito extrovertido. Quem me conhece sabe que eu sou muito alegre, muito extrovertida, palavra positiva para tudo. Sempre tinha uma boa palavra. E um dia, eu amanheci, deitei, até então achava que boa. Deitei ótima e amanheci com uma tristeza terrível, uma angústia terrível, uma falta de energia muito grande. Eu só ficava deitada, eu não conseguia me mover direito. E meu esposo, pastor da igreja, ele ia para o culto e eu me sentia obrigada a ir para o culto junto com ele, porque ele é o pastor da igreja. Como é que eu vou deixar o meu esposo sozinho lá e vão começar a perguntar: pastor, cadê a pastora? E o que ele ia falar? E aí eu ia para a igreja obrigada. Eu gosto de sentar na frente, na primeira cadeira. E eu comecei a sentar no meio, do meio para o final. Eu comecei a ter síndrome do pânico, porque dentro da igreja muito fechada, aquele monte de gente. Por conta da fala antiga. Ué, mas crente tem depressão? Eu sentia que a depressão já estava ali, mas eu não podia confessar. Aí chegou um tempo que eu parei de ir à igreja, eu não conseguia ir, eu ia obrigada, mas eu faltava mais do que ia, e as pessoas começaram a sentir falta do mesmo jeito. E até que um dia o meu saudoso bispo, homem de Deus, homem com visão de Deus, cheguei para ele, e ele é crente antigo, cheguei para ele e ele falou assim: Miriam, você está proibida de ir para a igreja. Aí eu falei: mas como assim? Não, você vai ficar uns 3 meses sem a igreja. Mas, bispo, é muito tempo. É o tempo de você recuperar a sua vida. Porque toda vez que você chega no culto, tem um gabinete, você não assiste o culto, você está sempre resolvendo isso, aquilo, e você não está olhando para você não está bem. E eu não queria reconhecer isso porque eu tinha medo do julgamento, o que as pessoas iriam dizer.
E eu tinha esse medo de falar. E até que um dia eu falei, não, eu preciso procurar ajuda. Por quê? Porque parei de orar, parei de ler a Bíblia, eu não tinha força, eu não tinha nem mais fé. O pior disso tudo é que você começa a olhar para você começa a aumentar um complexo de inferioridade muito grande. Manter a fé é muito difícil nesse momento. Muito difícil, porque você olha para você um espírito de incapacidade. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Ali eu já olhava para o meu esposo merece uma esposa melhor. Minha filha, graças a Deus, bem casada, tudo direitinho. Nada que eu pudesse falar assim, que trabalho. Não, maravilhosa, tudo no esquema. Eu não fiz nada direito para minha filha, não criei minha filha direito. Isso tudo é criado na nossa mente. É a nossa mente. Por quê? Porque você não se enxerga mais. Ali a sua identidade ela é roubada por conta da depressão. E agora vem a outra questão. Mas por que eu fiquei depressiva? Até então eu achava que não tinha motivos aparentes. E naquele momento não. Graças a Deus, meu marido, ele é um ótimo líder, é um ótimo pastor dentro de casa e dentro da igreja, porque é importante, né? A gente ser o que é dentro primeiro da nossa família, para depois ser na igreja um ótimo marido, um ótimo pastor, um ótimo pai. E por que eu estava depressiva? E aí foi quando eu procurei ajuda. Fui procurar um psiquiatra. Coloquei a crença limitante de lado de que psiquiatra era um médico para maluco e que eu ficaria viciada em remédios. E ali eu aprendi que o psiquiatra, ele quando te passa esse remédio, é justamente para você poder estabilizar o seu humor. Depois o remédio é retirado, você é desmamado. Sim, mas primeiro, assim, naquele primeiro impacto, eu não sei se eu posso falar essa palavra, né? Mas eu sei que tive vontade de me matar, enfim. Armei tudo. A depressão leva ao desejo do suicídio. Nem a maior, porque a depressão que me atingiu foi a maior e me deu vontade mesmo de acabar com a minha vida. Depois, eu saí da psiquiatria, comecei a fazer uma terapia. Foi com uma psicóloga que foi muito pouquinho tempo. Fiquei acho que um mesinho. Infelizmente, ela veio falecer, que ela tinha problema de câncer de mama. E eu fiquei só com psiquiatra por um tempo, até que Deus começou a trabalhar no meu coração e eu comecei a sair do surto. Mas como foi? Tomando remédio, tive aquele momento de terapia e graças a Deus não consegui cometer o suicídio, mas foi tudo programado. E depois achei que já estava bem, mas foi quando eu comecei a fazer a terapia, conheci a pastora Paula, né? No caso, a doutora Paula. Eu a conheci como a doutora Paula. Me indicaram e eu fui até ela. Quando eu cheguei até ela, eu cheguei muito mal, muito depressiva, mas sem saber ainda o porquê daquilo. E quando você não sabe o porquê da depressão, você se sente pior ainda, porque você acha que você é a única pessoa na face da Terra que está sentindo aquilo e você é muito fraca. Quando eu comecei a fazer minha terapia, eu comecei a entender que no meio aqui nessa Terra existiam pessoas iguais ou piores do que eu naquele momento. E ali eu comecei a descobrir o quê? Nem sempre a sua depressão vai ser gerada, na sua vida com momentos presentes. Pode repetir qual câmera que é? Essa aqui? Nem sempre a depressão ela é gerada na sua vida por situações de momentos presentes. Exatamente. Porque às vezes a gente olha assim e fala, eu não tenho motivo. Eu não tinha motivo aparente. Só que, como ela falou lá no começo, o acúmulo de emoções, de demandas. De algumas pessoas vem lá do pai, da mãe, meu vem da infância. O meu vem da infância. Sim.
E ali eu fui descobrindo vários gatilhos que me levaram ao ponto que eu cheguei em 2019. O acúmulo de situações, de problemas, de falta de estrutura, fez com que eu chegasse naquela idade, há 40 e poucos anos, em 2019, com aquela depressão. E aí, pasmem-se, situações que, para mim, já estavam resolvidas. Aí eu aprendi uma coisa chamada inconsciente. Esse inconsciente. O inconsciente. O inconsciente. E aí a doutora Paula começou a me tratar. E além da terapia, começou a me chamar para as mentorias. E eu estava com tanta vontade de ser curada, de restaurar minhas emoções, que eu comecei a ir a tudo. Mas não foi fácil, não. Não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque para uma pastora reconhecer que está emocionalmente adoecida e está debaixo, subjugada, a outra pastora te ensinando, te mostrando o caminho, é muito difícil, porque o orgulho fala mais alto. Sim. Só que para eu entendi que para eu ser curada, eu precisava abrir mão de quê? Do meu orgulho. E entender que o momento que eu estava passando era de cuidado. Cuida demais e às vezes não se cuida, se pronto. Esse é um dos maiores problemas de um líder reconhecer que precisa de ajuda. Verdade. Porque ele não quer estar subjugado a alguém. Ele não quer estar... Na mente é como se estivesse por baixo. Ou até também aquele que não conhece, até chegar a reconhecer, cuida das mulheres, cuida da cantina, cuida disso, cuida daquilo outro, cuida... Mas é justamente aí, isso. Chega uma hora que... Eu lembro que em 2013, em 2018, eu fiz uma cirurgia e as meninas, as mulheres foram me visitar na casa da minha irmã. E a Ana Paula, que a gente tratava como Xuxinha, ela escreveu algo para mim. Agora chegou o momento da senhora ser cuidada, porque já cuidou demais. Então, eu cuidava de todo mundo, eu queria, me fazia bem. Eu tinha essa necessidade de cuidar de todo mundo. Até então, não sabia por quê, até descobri que eu queria ser validada. Eu achava que eu só era amada pelo que eu fazia. E isso sobrecarrega. Porque você, para ouvir um obrigado, você faz tudo para todo mundo. Só que um obrigado vem de uma pessoa. Para você ouvir vários obrigados para alimentar seu ego, tem que fazer muitas coisas para muitas pessoas. E me sobrecarregou. Eu ali me encontrava depressiva, síndrome do pânico, com ansiedade generalizada. Fiquei 23 dias sem dormir, 23 dias ininterruptos, 23 dias sem pregar o olho, sem fechar o olho. Eu assistia... Como assim, não sei. Foi algo... Aí eu falo que já entra a atuação espiritual também. Porque uma pessoa ficar 23 dias sem cochilar durante o dia, fechava assim, era dia e noite. Maratonei tudo quanto é série, porque eu não tinha ânimo. E aí você às vezes ainda recebe alguma visita para dizer assim: mas eu consegui orando. Eu estava com esse jeito. Deixa eu falar uma coisa para você, querida, você que está ouvindo isso, experiência própria. Tudo que uma pessoa depressiva não precisa ouvir é o quão bom você é em superar suas decisões, suas dores. Verdade. Porque cada um tem... Ela só precisa ser ouvida, né? Ela só precisa naquele momento ser Porque ouvida. naquele momento, gente, só quem passa sabe. Você não quer estar ali. Quando a pessoa chega a se decidir... O suicida quer morrer? Não, ele quer acabar com a sua dor. E aí, nesse processo todo, eu fui parar na igreja da minha filha, lá na Batista Atitude também, onde foi no dia que eu planejei toda a minha morte, e meu genro ligou para mim: sogra, tá indo para onde? Eu falei: tô voltando para casa. Na realidade, eu estava saindo da casa dele, porque eu tinha já programado tudo.
E ele falou, não, você só não vai não, vai para a igreja com a tua filha. Vai para a igreja com a tua filha. E ele falando isso o tempo todo, aceitei, depois de quase meia hora, e aí hoje eu vejo que é Deus, que meu genro não teria essa paciência de ficar meia hora tentando insistir para ir em algum lugar. Deus usa suas estratégias. E eu acredito que Deus usa o caminho mais difícil para que depois a gente entenda que foi ele. Exatamente. Dele, foi ele. É ele, por ele, são todas as coisas mesmo. E fui, quando cheguei lá, quem era o palestrante? Doutor Augusto Cury. E ali também foi um divisor de águas na minha vida. Saí de lá, continuei minha terapia com a doutora Paula, e da terapia ela começou a me trazer para a mentoria, e da mentoria participei do meu primeiro seminário de cura, que foi o Escola de Débora, lá no sítio em Santa Cândida. Foi o primeiro, e acho que aquele também foi o primeiro. Foi o primeiro. E eu passei pelaquela escola de cura e eu comecei a entender novamente, a viver. Antes desse processo, que às vezes eu sou meio confusa, antes desse processo, eu conversei com Deus. E Deus, ele falou comigo que aquele momento que eu estava passando, que eu queria acabar com a minha vida, a única pessoa que ia se entristecer com a minha perda real era ele. Não que as outras pessoas não fossem sentir. Sente muito, porque você é muito especial. Mas eu estava ouvindo de alguém que deu a vida por mim. E aí eu entendi que eu podia mais. Foi fácil? Não. Por quê? Porque você que sofre com depressão, você precisa decidir se levantar. Não importa quão difícil seja. E ao longo do tratamento eu comecei a perceber, Renata, o seguinte, que não foi de uma hora para outra. Entenda, nunca é de uma hora para outra. Eu comecei depois a lembrar de alguns anos atrás, de um tempo atrás, que eu me lembro que eu tentei pular do carro em movimento na Rio Santos. Foi o tempo do meu marido, Deus novamente, o homem dirigindo e fechar a porta do carona. Ele conseguiu e me prendeu ali no cinto porque eu quis pular. Estava vindo de uma reunião maravilhosa com a minha família, eu quis pular do carro. Passou. Aí depois, num outro tempo, isso demorava uns 2 anos, 3. Eu me lembro de um episódio também que eu falei assim, amor, vai lá, chama o apóstolo, chama o bispo para orar por mim, porque eu tô sentindo muita vontade de me matar, eu preciso. E eu ficava, ele teve que levar todas as facas, tudo que era pontiagudo de dentro de casa, porque eu tinha essa vontade. E aí, depois desses 2 episódios, passaram-se anos, parecia que estava tudo normal. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que você acha que está tudo bem, que você acha que superou, que está lá no passado, eu aprendi em terapia e através dos seminários que eu participei, que passado traumático precisa ser revisitado. Porque foi através de visitar o meu passado, de deparar com alguns traumas. Eu me deparei com alguns traumas e foi através disso que eu pude hoje, com a idade que eu tenho, no caso em 2019, com a idade que eu tinha, uma mulher adulta, madura, bem casada, honrada por Deus, porque ser pastor, até antes da minha cura, eu achava que era um fardo, hoje eu vejo que é um privilégio. É um privilégio. Eu precisei passar por tudo isso para eu olhar para aquela criança interior ferida, machucada, traumatizada, ver de fora e... Opa, peraí. Agora você vai sair desse mundo de trauma e vai vir para o meu mundo. Você não é mais aquela criança ferida. Para eu chegar a esse nível, foi muita terapia,
muita cura para entender que o meu passado, hoje eu entendo que o meu passado literalmente é passado. Eu tinha complexo de inferioridade, jamais eu estaria falando aqui num podcast. Estou muito familiarizada ainda não. Mas jamais não estaria do lado de uma pessoa branca. Eu sempre falo isso. Não porque eu tinha complexo de inferioridade, tinha um problema com a minha cor, problema com o meu cabelo, mas isso tudo não nasceu de repente. Não é um mimimi, foi implantado lá atrás. Minha irmã, quando ela ouvir esse podcast, ela vai lembrar da época que eu entrei no ônibus com a minha sobrinha que é branca, e alguém falando que um rapaz falou, nossa, como ela gosta de você, trabalha quanto tempo com a família? Então, eu sempre fui confundida com uma empregada, já fui barrada na entrada de prédios. Isso tudo foi contribuindo para uma identidade distorcida de quem eu era. Então, eu não sabia quem eu era. Para mim, eu era aquela a neguinha feia que falavam. Eu não podia estar perto de pessoas, porque os brancos eram privilegiados. Estar numa roda de alguém que tinha uma situação financeira melhor que a minha, nem pensar, porque eu me diminuía. E quando eu fui curada da depressão, comecei esse processo de cura, porque você que está passando por isso agora, talvez pense assim, não é possível. Eu estou dizendo aqui para você, é possível. Por que é possível? Porque eu fui passando cada etapa, a terapia, e eu fui ali descobrindo. Ela foi trabalhando a minha criança interior ferida, meus traumas, as crenças limitantes dentro de mim, as mentiras que um dia disseram que eu não ia prestava para nada, que eu não ia ser ninguém, e foi criando na realidade eu fui retomando a minha verdadeira identidade, que foi a que Cristo formou um dia em mim. Sim. E ali eu comecei a me descobrir. Então hoje, depois disso, a doutora Paula passou a ser a minha irmã em Cristo, pronto, virou amiga, já era, acabou a terapia. Acabou a terapia, porém, de terapeuta virou minha conselheira. E ainda bem que ela foi curada, porque senão ela não ia querer ser minha amiga, tá vendo? E aí passou a ser minha amiga e da amizade, colega de trabalho. Porque através dela, meu complexo foi tão curado que eu fui parar com quase 50 anos, estava com 48 anos, eu me formei esse ano com 50, numa sala de aula, fazendo psicanálise. Então, olho minha história para trás e vejo que quando eu me curei, eu me coloquei no lugar de pessoa humana. Eu deixei de ser a super pastora, a super crente. E pasmem-se, depois que eu comecei a mostrar que eu também era vulnerável diante de Deus, que se não fosse Ele na minha vida, depois que eu comecei a mostrar as minhas fragilidades, hoje sabe lidar melhor com a situação. Hoje eu tenho muito mais pessoas conectadas a mim. Por exemplo, as minhas ovelhas hoje, eu sinto que me amam mais do que me amaram antes. Porque hoje eu mostro para elas que eu sou tão humana quanto elas. E eu faço questão. Chegou dentro do gabinete, eu analiso com cuidado e com carinho. Coisas espirituais são espirituais, mas coisas que é para médico fazer, médico vai fazer. Exatamente. Dentro aí do que você está falando, eu observo também que o inimigo, olhando do lado espiritual, o inimigo ele tem paciência, tá? Uhum. Ele tem muita paciência. Porque foram anos. Pelo que ela falou, de repente quase pulou de um carro. Depois de 2 anos, e assim ele vai. A hora que ele encontrar realmente, né, e você não buscar ajuda, não gritar por ajuda, por socorro, vai chegar uma hora que, infelizmente, pode acontecer. Pode acontecer. Ele veio para isso. Mas Jesus veio para mudar toda a história da sua vida, da nossa vida. Então, é necessário pedir ajuda. É necessário pedir ajuda. Eu quero fazer um acréscimo em algo muito importante. Todas as vezes que nós temos uma fragilidade emocional,
uma área emocional debilitada, ali vira uma brecha. Sim. Sim. Então, se a pessoa ela tem um problema não resolvido dentro dela, esse lugar vira uma brecha. Se ela tem um problema com a mãe, ela não resolveu, ela só vai empurrando com o famoso, empurrando com a barriga ou tampando o sol com a peneira. Não, já está tudo bem com a minha mãe. Hoje a gente se dá super bem. Hoje, porque a adulta vai na casa da mãe, passa 20 minutos e vai embora. Mas não consegue ter um relacionamento de verdade. Da mesma forma com o pai ou com qualquer outra pessoa. Então, coisas não tratadas, elas estão ali dentro. E essas coisas, elas viram brechas emocionais. Aonde Satanás, ele sabe que a brecha está ali e ele entra. Então, é muito importante que as emoções, elas sejam de fato curadas. Como eu sei que uma emoção está curada? Quando aquilo não me provoca nenhum comportamento constrangedor, ofensivo, com irritabilidade. Não existem estressores. Quando eu tenho um comportamento estressor, é porque eu tenho ainda algo dentro de mim que precisa de tratar, de curar. Você falou algo aí que me chamou a atenção, que me fez lembrar. Minha mãe faleceu tem 15 dias. Sim. E para quem já conhece a minha história, sabe de tudo, tudo que aconteceu e tal. E eu lembro que minha mãe internada, eu cheguei um dos dias dela internada, eu peguei a mão dela e comecei a falar, cantar uns hinos que ela gostava, sabe? Uma mulher de oração. E eu falei assim, mãe, claro, gente, que é Deus que sabe o momento e a hora de chamar a tua senha, é a minha. Mas eu cheguei perto da minha mãe, eu vi essa necessidade. Falei, mãe, fique em paz, vai em paz. Aqui não tem, tá tudo certo, mas tudo, sabe? Me perdoa o que eu te fiz. Isso também para mim não tem nada de tristeza alguma no meu coração. Tudo que a senhora fez foi pro meu bem. Ela falou um amém, ela nem amém estava falando. Ela falou com muita dificuldade, ela falou um amém. E eu senti que ali foi uma despedida, eu precisava falar aquilo para minha mãe. Né? Porque por mais que eu falasse, né? Porque quando era criança, fui abusada, e o que eu esperava dos meus pais era o quê? Que eles tomassem uma atitude. Sim. Né? E a atitude não foi tomada. Minha mãe foi uma pessoa muito mulher de oração, tudo, muito, né, na dela, quieta, sempre submissa. E eu falei assim, eu preciso liberar isso para ela precisa saber que eu não tenho tristeza, que eu tô curada nessa parte, ela precisa de saber. E olha, eu tinha uma pessoa perto que falou assim, Renata, essa foi a despedida que você fez com a sua mãe. Eu falei assim, você acha? Mas foi ali que eu, tipo assim, como se estivesse mostrando para ela. E ela foi logo depois transferida, né? Eu tive que decidir sobre o que ia fazer, se entubar ou ia paliativo. Nunca me imaginei nessa situação. E eu tive que decidir, e o médico já põe cadeira aqui, a psicóloga ali. Eu falei, doutor, fala logo, se começar a me enrolar, eu vou cair aqui. Fala o que houve. É a minha forma de agir, reagir. Ele, então tá, então é isso, isso e isso. Eu que tenho que decidir? Tá, mas o médico é o senhor. E ali ele me explicou qual eram as opções, eu decidi, e ele já foi tentando trabalhar minha mente. E outra coisa, as pessoas, Renata, mas eu não estou vendo você, porque eu entendi que aquela liberação que eu falava, mas que realmente eu tive ali com a minha mãe naquele momento ali, cara, mudou tudo. Mudou tudo, mudou muita coisa em mim. Mudou muita coisa em mim. Uma forma assim, da minha visão naquela situação. Então, isso é importante. Eu creio que é muito importante a gente liberar coisas que a gente acha que já estão resolvidas dentro do nosso coração. E assim, Sim, e é importante também, nesse processo todo que eu passei, a família é muito importante. A família. Sim, sim. A família, porque a minha família foi uma família muito presente nesse momento, sempre me deram suporte, e assim, só que eles não sabiam o que fazer. Então, quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente ouve, a gente para observar, detectou algo, seja o ouvido dessa pessoa,
ouça essa pessoa, dê toda a atenção e com todo o carinho, conduza ela para um tratamento. Se você acha que essa pessoa não vai aceitar um psiquiatra, conduza ela, olha, se você quiser, eu faço terapia com você, eu vou até um terapeuta, que o terapeuta ele tem um jeitinho especial para poder falar, mas não deixe essa pessoa vivendo como se ela quisesse, porque não é o que ela quer naquele momento. Ela pode até falar que não precisa, porque ela está dentro de um buraco, ela não vê saída. Então, para quem está dentro da depressão, acha que tudo está acabado. Então, uma escuta é muito importante, ter a percepção, porque tem gente que fala assim, quem quer se matar não avisa. Avisa, deixa sinais. As pessoas começam a dar sinais. Quem quer se matar, se mata. Não é dessa forma. E por conta dessas falas, a gente vai vendo mais pessoas deprimidas sozinhas, porque elas não querem se expor. E aí tem essa questão de nós estarmos apercebidos, famílias olharem mais nos olhos, perceberem os seus adolescentes. Esse dia falaram para mim assim, vai começar o tal do Setembro Amarelo, só fala de morte, muito pelo contrário. De janeiro a janeiro. Não, mas muito pelo contrário. Eu acredito que o Setembro Amarelo não é para falar sobre a morte, muito pelo contrário. É para poder conscientizar que a sua vida é muito importante. A sua vida é muito importante para você acabar com ela assim. Então, é lógico que aqui nós temos um tempo assim menor, mas meu testemunho foi muito resumido. Mas o interessante, o principal, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar, eu passei, que é: busque ajuda. E não adianta. Mas fulano não tem força. Infelizmente, a força tem que vir dele. Você pode ser o suporte, aquele que acompanha. Mas se a pessoa não decidir, você vai para terapia, a terapeuta vai te falar várias coisas, o teu terapeuta vai te... E se você não sair dali e decidir ficar daquele mesmo jeito, eu vou ao médico, não vou tomar remédio. E vou falar uma coisa, acabei de tomar o remédio, porque na realidade eu estava num surto. Tomei o remédio, ele normalizou aquele surto, botou minhas emoções em ordem para que a terapia pudesse ser eficaz. É isso aí. Porque muitas vezes... dependendo do grau que a pessoa esteja, só a terapia não vai funcionar. Não vai funcionar, tem que... Então, eu peço... conciliar. Tem que conciliar. Verdade. Gente, estamos chegando mais um final de Novos Ciclos Podcast. Viva, fique viva, fica vivo, procure ajuda, grite, fale. Se a pessoa não está te escutando, eu preciso de ajuda. Mas não desista da sua vida. Pastora Paula, suas considerações finais, deixando o seu contato. Lá no Instagram, Psi Paula. Menina, deu um branco. Porque mudou o meu Instagram, né? E aí eles mudaram lá e agora eu esqueci. Psi Paula Oliveira com 2 A's no final. Que tiveram que mudar lá por causa de uma dinâmica aí, ficou assim, Psi Paula Oliveira com 2 A's no final. Eu quero deixar o seguinte aqui, aquilo que você não consegue lidar dentro de você precisa ser tratado. Se você não trata, piora. O seu comportamento revela muito sobre como estão as suas emoções. Então, se você é uma pessoa que está sempre sem paciência, ansiosa, irritado, se você é uma pessoa que está sempre com dificuldade de cumprir com aquilo que você deseja na sua vida, procrastina, se sabota. Se você é uma pessoa que você sente que você não está bem emocionalmente, procure ajuda. Procure ajuda. Não deixe ir passando o tempo, porque isso pode piorar. Então, a terapia ela vai te ajudar a você se entender aí dentro de você e assim vai ficar mais fácil para você lidar com o que está à sua volta. É isso que eu quero deixar hoje para você que nos assiste. Doutora Miriam, seu contato, seu Instagram. Meu Instagram é psi.miriammachado.
Lá você vai encontrar, acho que tem o meu WhatsApp lá. Na bio, né? Na bio. Eu creio que tem, vai encontrar. E o que eu quero dizer para você é isso. Sua vida é importante demais. Você é importante demais. Sua vida é muito importante. Repetir 3 vezes, né? Muito importante para você se importar com o que vão pensar a seu respeito. Eu dei um grito de liberdade. Sou pastora, sim. Mas eu tenho as emoções igual a sua. Isso aí. Então, pedir ajuda é importante para a sua vida, para que você possa viver coisas grandes. Eu, por exemplo, se eu tivesse morrido lá atrás, não estaria vivendo o que eu estou vivendo aqui com vocês hoje. Exatamente. Bom, meu Instagram é @Renata Granjão. E também temos, né, o Instagram de Novos Ciclos Podcast. E o meu contato é 021 99226 1387. Beijo no coração e até a próxima. Beijo, tchau. Fique viva!